Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa polêmica que se reacende todo ano no mês de março, sobre quem de fato é o partido fundado em 1922. Se é o PCdoB, se é o PCB, se é nenhum dos dois partidos, se são os dois partidos, enfim. Bom, esse ano a gente comemora 101 anos da fundação do Partido Comunista do Brasil, que é uma data de comemoração para todas as forças de esquerda e progressistas do nosso país. E mais uma vez é muito importante a gente contar a história do partido, lutar pela memória do partido, especialmente quando tem muita gente que tenta negar ao PCdoB o direito de contar a sua própria história como partido centenário de lutas pelo nosso país. Bom, então hoje é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, falar um pouco sobre essa polêmica, alguns elementos importantes. Só que primeiro eu quero avisar que eu não vou contar a história do partido aqui, porque é uma história muito longa, uma história muito grande. Então eu vou trazer aqui os principais elementos para que a gente possa entender a cisão, a reorganização do movimento comunista em 62. O Partido Comunista do Brasil ele é fundado em 1922 como um partido de tipo leninista e é um partido que é fundado por brasileiros, autenticamente nacional, mas que busca integrar a Internacional Comunista e só consegue participar, só consegue ser aceito na Internacional 2 anos depois, em 1924. A fundação do partido, o congresso de fundação do partido é um congresso pequeno, são 9 delegados que representam em torno de 70 militantes, mas durante os próximos anos o partido cresce muito, a exemplo de chegar na década de 40, mesmo na ilegalidade, como um dos principais partidos do nosso país. Por exemplo, o partido, quando ele se torna legal em 1945, ele tem entre 6 a 8 mil filiados, e 2 anos depois, em 1947, o partido já tem mais de 200 mil filiados, com capacidade de organização, de mobilização de grandes atos, de influência nas massas, coordenando e dirigindo movimentos nacionais importantes para a vida política do nosso país. Em 1943 acontece a histórica Conferência da Mantiqueira e ela é muito importante para a história do partido, primeiro porque é nessa conferência que é reorganizado o partido e é eleito um comitê central com diversos comunistas, dirigentes históricos que vão inclusive ser protagonistas da reorganização do partido em 62, como Diógenes Arruda, Maurício Grabois, Pedro Pomar, João Amazonas, entre outros. E também é nessa conferência que Carlos Prestes é eleito secretário-geral do partido, mesmo estando preso. Ele está preso, é eleito secretário-geral do partido e só assume em 45. E aí, nesse período da década de 40, o partido entra e sai da legalidade e a partir daí começa a buscar uma linha revolucionária, uma justa linha política que possa basear e que possa dar luz ao caminho dos comunistas aqui. O partido chega em 1954, no 4º Congresso do Partido, e aprova um programa socialista. E aí, independente dos desvios, seja de esquerda ou de direita desse programa, ou dos erros de tática que o partido possa ter cometido, essas decisões eram resultados do debate interno, eram decisões que eram discutidas, aprovadas e aplicadas pelo partido. O problema é que em 1956 acontece o famigerado 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que fica conhecido por mudar os rumos do socialismo em todo o mundo e também pelo discurso secreto de Khrushchev que denunciava os crimes de Stalin. Esse 20º Congresso ele é muito importante, ele marca a mudança do movimento socialista internacional, inclusive é a partir daí que começa o processo de degradação, de desagregação da União Soviética, que vai concluir na década de 90 com o fim da maior experiência socialista que o mundo já viu. Então Nikita Khrushchev ele é basicamente um dos grandes vilões do movimento comunista e um dos responsáveis pelo fim da experiência soviética. E aí, com essa mudança de rumo no Partido Comunista da União Soviética, ao redor do mundo, os partidos comunistas começaram a debater, a discutir os caminhos, as decisões que deveriam tomar. Alguns partidos decidem abandonar o marxismo-leninismo e adotar a linha de Khrushchev, adotar essa via pacífica de convivência com a burguesia. Por outro lado, outros partidos decidiram realinhar os seus passos, reorganizar os seus caminhos à luz do marxismo-leninismo, preservando a tradição comunista, mas claro, atualizando seus debates, atualizando as suas táticas perante esse novo momento internacional e também nos seus países. O Partido Comunista do Brasil também se divide em duas linhas.
Uma ala ligada a Maurício Grabois e a João Amazonas defende a continuidade da tradição comunista, a permanência do partido como um partido marxista-leninista, a luta revolucionária, enquanto outra ala ligada a Carlos Prestes e ao Comitê Central decide tentar aplicar a linha de Khrushchev no Partido Comunista do Brasil, pregando uma via pacífica para derrotar o capitalismo, uma via de convivência com a burguesia. E aí, a adesão de Prestes e do Comitê Central à linha revisionista de Khrushchev, ela fica explícita quando é lançada a declaração sobre a política do partido, que fica conhecida na história como as Declarações de Março. E aí eu sugiro que você leia, eu vou colocar aqui também na descrição o link da Declaração de Março, mas eu vou ler aqui um trecho para que você possa entender o que essa declaração dizia. E veja só o que ela diz sobre o Brasil na década de 50. Abre aspas. Nas condições presentes de nosso país, o desenvolvimento capitalista corresponde aos interesses do proletariado e de todo o povo. Embora explorado pela burguesia, é do interesse do proletariado aliar-se a ela, uma vez que sofre mais do atraso do país e da exploração imperialista do que do desenvolvimento capitalista. Então, assim, você vai ver essa ideia durante todo o texto da Declaração de Março. E essas ideias elas vão se perpetuar no PCB, no Partido Comunista Brasileiro, até 64, quando tem um golpe militar, que é um golpe militar dirigido pelos militares com o apoio de amplos setores da burguesia nacional, com o suporte do imperialismo americano, e esse golpe destituiu os partidos comunistas, perseguiu militantes, torturou, assassinou e até hoje vários comunistas, a gente não sabe o paradeiro deles, não sabe onde é que estão os seus corpos. Então não preciso nem dizer que essa análise por si só já era muito equivocada e muito errada na época. E aí essas duas tendências iam se enfrentar no 5º Congresso do Partido Comunista do Brasil, que acontece em 1960. Esse congresso ele já é aberto com um artigo do Maurício Grabois que marca o outro lado dessa divisão, que é o artigo Duas Orientações, Duas Concepções Políticas, onde o Maurício Grabois faz uma crítica ao embelezamento da burguesia, ao embelezamento do capitalismo presente nas Declarações de Março, além de apontar várias contradições. João Amazonas também escreve e apresenta artigos importantes nesse congresso. Um que eu sugiro a você, que quer entender mais sobre essa divisão, é Uma Linha Confusa e de Direita, que também é um artigo nesse tom, que marca o posicionamento dessa ala ligada ao marxismo-leninismo dentro do Partido Comunista do Brasil. E aí, apesar da justeza desse debate, desses argumentos, muito por conta da influência da máquina partidária, especialmente da imprensa do partido, também por influência da imagem do Prestes, que era chamado na época de Cavaleiro da Esperança, e também com o apoio do Partido Comunista da União Soviética, as teses ligadas à Declaração de Março são aprovadas no 5º Congresso do partido. Mas veja só, tem uma parte muito importante nesse congresso. Apesar de aprovar as teses reformistas e revisionistas, a turma de Prestes sugeriu que fosse mudado o nome do partido e que se retirasse do seu estatuto e programas termos como o marxismo-leninismo, como internacionalismo proletário e até mesmo a própria revolução. Isso foi sugerido e foi negado. O Congresso debateu, votou e não aprovou essas mudanças. Até aí tudo bem, mesmo discordando, mesmo contrariados, Maurício Grabois, João Amazonas e os outros comunistas se submeteram às decisões do 5º Congresso do partido. O problema é que em 61, o Comitê Central, sob o comando de Prestes, anuncia no Jornal do Partido novos estatutos e programas que alteram profundamente os princípios do partido, além da mudança de nome. Ou seja, além de uma postura reformista, essas decisões também eram ilegítimas, porque o Congresso do partido tinha discutido essas questões e tinha negado isso. E o Congresso do partido, ele é a maior instância de um partido de tipo leninista. Maior, inclusive, que o Comitê Central. Ou seja, isso quer dizer que uma decisão tomada pelo Congresso só pode ser revogada por outro Congresso. E aí, em resposta a esse golpe ao partido, cerca de 100 militantes e dirigentes conhecidos e destacados nas fileiras comunistas assinaram uma carta chamada Em Defesa do Partido, mas que fica conhecida na história como a Carta dos 100. E aí nessa carta, vários dirigentes comunistas, eles criticam essas posturas reformistas adotadas no 5º Congresso
e acusam de ilegítimo e de golpe a tentativa de mudar os estatutos e programas do partido. Mas veja só, na Carta dos 100, eles não pedem nenhum tipo de punição ao Comitê Central, ou a retirada de membros do Comitê Central, ou que Prestes perca o seu cargo no partido. Nessa carta também não ameaçam romper, nem nada do tipo. Na verdade, o que eles pedem na Carta dos 100 é que se revogue essas medidas ilegítimas e que se registre estatutos e programas ligados ao 5º Congresso, ou então que se chame um congresso extraordinário para discutir aquelas questões. Então, mesmo discordando, e apesar do golpe, contrariando e traindo o congresso do partido, ainda assim, os dirigentes que discordavam da decisão do Comitê Central se colocaram à disposição para garantir a unidade do partido. Eu vou ler aqui um trecho da Carta dos 100, e nesse trecho ele resume muito bem qual é a demanda da Carta dos 100. Veja só. Diante da situação criada pelo Comitê Central, a ele nos dirigimos no sentido de que acatem as decisões do 5º Congresso, ou então convoquem um congresso extraordinário para resolver sobre a mudança de nome do partido e as modificações no programa e nos estatutos. Então, a Carta dos 100, ela não fere os estatutos do partido, ela não fere a democracia do partido, ela não fere o centralismo democrático do partido. O que ela faz é uma crítica, se utilizando inclusive da liberdade de crítica, que é comum em um partido que adota o centralismo democrático como doutrina de partido, e usam esse direito para poder criticar, cobrar o Comitê Central. No entanto, a resposta de Prestes e do Comitê Central foi de um autoritarismo e de uma intolerância absurda. Eles simplesmente expulsam a maioria dos dirigentes e militantes envolvidos com a carta, dissolvem comitês distritais inteiros, tiram do cargo secretários de organização, enfim. As medidas são amplas e acontecem em larga escala. E aí sim, em 1962, depois de esgotar todas as tentativas de manter o partido unido, de salvar o partido de tendências revisionistas e reformistas, os dirigentes do Partido Comunista do Brasil convocam a 5ª Conferência Extraordinária do Partido Comunista do Brasil, que acontece no dia 18 de fevereiro de 1962, onde o partido aprova um manifesto-programa que dá continuidade à tradição comunista, adota o marxismo-leninismo, o internacionalismo proletário como doutrinas do partido. Nessa conferência também é eleito um comitê central com 25 destacados dirigentes do Partido Comunista. Além, é claro, de decidir manter o nome Partido Comunista do Brasil, mas utilizando a sigla PCdoB, que era para diferenciar desde já esses dois partidos que tinham as mesmas raízes, mas que iam ter trajetórias muito diferentes a partir dali. Então, a reorganização do Partido Comunista do Brasil é fruto de uma incessante luta para salvar o partido, para garantir que exista um partido leninista aqui no nosso país. E aí, a partir de 62, o Partido Comunista do Brasil passa por uma história de expansão e de aprofundamento da teoria comunista, se torna o maior partido socialista que a gente tem aqui no nosso país, consegue ser um partido gigante sem abandonar os seus princípios, sem abandonar o marxismo-leninismo, sem abandonar a tradição histórica do Partido Comunista. Então, até aqui, a gente viu como é que o partido se desenvolveu até a divisão do movimento comunista em 62. Agora, eu queria debater aqui com vocês alguns elementos, alguns argumentos que tendem a negar ao Partido Comunista do Brasil a sua história como partido centenário. Bom, o primeiro ponto tem a ver com a institucionalidade e a legalidade, quando apontam que o PCB, o atual PCB, é o partido fundado em 22 porque ele foi reconhecido pelo Superior Tribunal Eleitoral da época. Bem, vamos lá. Primeiro é importante entender que o Partido Comunista do Brasil passa a maior parte da sua história na ilegalidade, e nem por isso ele deixa de ser um dos principais e mais importantes partidos do nosso país. Exemplo, quando o partido completa 50 anos de vida política, ele passou menos de 4 anos como um partido legal. Mas isso não quer dizer que o partido não teve grande influência na vida política brasileira, dirigindo grandes atos, dirigindo a ANL, conseguindo que os comunistas, que eram caracteristicamente comunistas do Partido Comunista do Brasil, fossem eleitos com grandes votações em outras legendas. Só que os comunistas não estavam na ilegalidade porque querem, não era uma questão de escolha. É porque sempre que um governo burguês, reacionário,
coloca condições para a legalidade do partido, são condições, são critérios que vão descaracterizar, desmobilizar, desarticular o Partido Comunista do Brasil. E o próprio João Amazonas já dizia que sempre que o Partido Comunista cresce, se expande, tem influência na sociedade brasileira, o governo conservador vai achar alguma forma de parar esse crescimento e essa influência, como aconteceu várias vezes na história do nosso partido. Aconteceu em 27, aconteceu em 47, aconteceu em 64, tentaram novamente alguns anos atrás com a cláusula de barreira, enfim, sempre que o partido cresce, se desenvolve, tentam tirar o direito do partido de existir. Por isso que os comunistas sempre concentraram seu trabalho nas massas, porque sabiam que somente amparados pelas massas, com o apoio das massas trabalhadoras, é que o partido ia conseguir atuar na luta política, seja legal ou não. Então, ser legal ou não nunca foi questão de vida ou morte para o Partido Comunista do Brasil. Sendo reconhecido ou não pela legalidade burguesa, o partido continua sendo o partido. Até porque, se a gente for levar em consideração essa questão da legalidade, o próprio atual PCB também não poderia reivindicar o partido de 22. Isso porque em 1992, a direção do Partido Comunista Brasileiro anunciou a extinção do partido e que um novo partido ia dar continuidade à sigla, que era o PPS, Partido Popular Socialismo, que virou Cidadania, que hoje é um partido de direita. Então, mesmo que os dirigentes do antigo PCB tenham alegado que foi um golpe, que foi ilegítimo, o TSE reconheceu a legitimidade do Congresso e o partido manteve o patrimônio e o número eleitoral. E aí, os dissidentes do PPS reorganizam o Partido Comunista Brasileiro. Então, se o PCdoB foi fundado em 62, o atual PCB foi fundado na década de 90. Além disso, tem uma questão que passa muito despercebido nesse debate. Em 79, quando começa a ter a reabertura democrática, o Partido Comunista do Brasil solicita o seu registro. E aí, quando ele solicita o seu registro, ele solicita o registro de reorganização do histórico partido fundado em 22, sobre o registro eleitoral 1228. E o regime entrega, concede ao partido esse título. Então, legalmente falando, o PCdoB também tem direito de reivindicar o legado do partido de 22. Existem também aqueles que dizem que o PCB é o partido fundado em 22 porque ele dá continuidade ao histórico partido. Primeiro, seria preciso a gente entender que tipo de continuidade é essa. É uma continuidade teórica? É uma continuidade programática? É uma continuidade de corpo dirigente, de militância, de tática, enfim. Eu trouxe alguns elementos aqui para que a gente possa entender essa questão da continuidade também. Bom, primeiro, é muito importante dizer que os partidos mudam. E o Partido Comunista do Brasil, nos seus 101 anos de vida, mudou muito, adotou várias táticas e apesar dos erros e acertos, essas decisões eram frutos do debate interno do partido. Então, essas mudanças que aconteciam no partido vinham de um debate que acontecia dentro do partido, eram decisões tomadas pelo corpo partidário. O problema é que as mudanças em 61 não são frutos do debate interno do partido. Porque como a gente já discutiu aqui, o programa e o estatuto registrado em 61 não são os aprovados no 5º Congresso do partido. Além de haver aí uma ruptura programática, há uma ruptura programática ilegítima, que muda os programas do partido de forma profunda, abandonando princípios basilares constitutivos de um partido comunista. Por outro lado, o PCdoB aprova em 62, na sua conferência de reorganização, um manifesto programa, que entre outros elementos de que continuam a tradição comunista, mantém o marxismo-leninismo como doutrina do partido, mantém o nome Partido Comunista do Brasil, além de eleger um corpo dirigente, um comitê central de respeitados comunistas. E claro, mesmo mantendo alguns elementos, o partido atualiza seu debate para a nova conjuntura, para a nova realidade da política brasileira e da política internacional. Outro ponto importante nesse debate sobre a continuidade é quando dizem que o Carlos Prestes, que foi a maior liderança do Partido Comunista do Brasil até 62, que ele fica no Partido Comunista Brasileiro. Isso é verdade, o Prestes ele fica no PCB
até 1980, quando ele se desfilia do partido, fazendo uma crítica duríssima ao partido e nunca mais volta ao PCB. Só que no Partido Comunista do Brasil continuam destacados dirigentes históricos do partido, inclusive que tem reconhecimento do próprio Prestes, que em vários discursos elogiou e enalteceu o trabalho que João Amazonas, que Diógenes Arruda, que Maurício Grabois fizeram na reorganização e na expansão do partido na década de 40 e na década de 50. Vale lembrar que na Conferência da Mantiqueira o Prestes estava preso e são esses dirigentes que rodam o Brasil reconstruindo o Partido Comunista do Brasil. Então esses nomes que reorganizaram o PCdoB, eles tinham um grande prestígio no antigo PCB. Tanto que dos 25 membros eleitos ao Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, 11 foram eleitos ao Comitê Central do PCB, além de vários outros dirigentes com mais de 20 anos de atuação partidária. Então você vê que até nisso houve uma divisão. Quase metade do comitê do partido ficou no PCB e a outra metade reconstruiu e continuou no Partido Comunista do Brasil. Sem contar que após a reorganização de 62, grandes quadros históricos ou abandonaram o PCB ou, no mínimo, saíram do Comitê Central, como é o caso do próprio Prestes, do Carlos Marighella, do Gregório Bezerra, entre outros nomes que vão saindo nesse processo de deteriorização que acontece no PCB a partir de 62. Em relação ao crescimento do partido entre as massas, o PCdoB, a partir de 64, logo após a divisão do movimento comunista, ele se torna o principal partido comunista do Brasil. Na ditadura militar, ele é um dos grandes partidos na luta contra a ditadura, não à toa é o partido que tem mais militantes desaparecidos, foi o partido mais perseguido e mais massacrado pela ditadura militar, tendo dezenas de dirigentes assassinados, torturados, que ainda hoje não se sabe o paradeiro. E apesar do baque que levou na ditadura militar, ele consegue se reestruturar e a partir daí começa um novo momento de expansão do Partido Comunista do Brasil, que chega na Constituinte, elege deputados importantes que participam desse momento histórico da construção da Constituição de 88. A partir de 89, o PCdoB faz parte de todas as candidaturas de Lula até que ele seja eleito em 2002. E na década de 80 e 90, o partido ele é um pilar na luta contra o neoliberalismo, primeiro do Collor de Mello, onde o partido, através da sua juventude, dos movimentos estudantis ligados ao partido, tem grande protagonismo na luta pelo impeachment do Collor de Mello, e também tem uma luta muito importante na luta contra o neoliberalismo implementado pelo FHC, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Chega em 2002, o partido consegue, junto com várias forças populares, eleger o presidente Lula e consegue ocupar espaços importantes na institucionalidade, como, por exemplo, a presidência da Câmara de Deputados, assume ministérios como o Ministério da Defesa, o Ministério do Esporte, e mesmo tendo grande espaço na institucionalidade, o partido não sai das ruas e se fortalece ainda mais nos movimentos sociais, a exemplo do seu crescimento no movimento estudantil, onde jovens comunistas do PCdoB conduziam a UNE, a UBS à época e garantiam lutas para que o governo Lula continuasse no caminho da esquerda, como está acontecendo hoje, por exemplo, sobre o comando da Bruna Belais, que a UNE tem lutado pela revogação do novo ensino médio, pressionando o governo Lula para que ele cumpra os seus compromissos com a classe trabalhadora, porque é esse o papel de um partido comunista em um governo eleito. Além disso, também o partido se expande nos movimentos sociais, ao Negro, a União de Negros e Negras pela Igualdade, uma das principais entidades antirracistas do nosso país. Também há o grande fortalecimento da UBM, a União Brasileira de Mulheres. Também há a fundação da CTB, o partido cresce o seu movimento sindical. Enfim, mesmo no governo Lula e Dilma, o partido continua enraizado nos movimentos sociais lá na classe trabalhadora. Então o PCdoB se torna um partido com mais de 400 mil filiados, dezenas de milhares de militantes espalhados por todo o nosso país, com grande influência nos movimentos sociais, com espaço na disputa de ideias, no debate de ideias do nosso país, e tudo isso sem abandonar os seus princípios. Então é muito difícil negar que o PCdoB apresenta elementos de continuidade
em vários aspectos, no seu programa, na sua tática com as massas, no seu corpo dirigente, na sua tradição comunista. Então, nesse sentido, não tem como dizer que o PCdoB é uma cisão, uma dissidência ou um racha do atual PCB. O que acontece é que em 62 o movimento comunista no Brasil se divide em dois partidos que, apesar de compartilhar as mesmas raízes, trilham caminhos diferentes e têm resultados muito diferentes. Então eu, como um jovem comunista, tenho muito orgulho e muita tranquilidade em comemorar os 101 anos do Partido Comunista do Brasil. Bom, pessoal, é isso. Esse é o nosso primeiro vídeo. Eu espero que ele tenha ficado bom. Espero que você aí goste. A gente pretende continuar gravando vídeos aqui e dê a sua sugestão, como é que a gente pode melhorar, quais são as temáticas que vocês querem ver aqui. E é isso. Meu muito obrigado e até a próxima.